Vamos lá, 10 horas e 12 minutos. O Dia das Mães está chegando e o varejo se prepara para uma das datas mais importantes do ano. Enquanto isso, o Parque Shopping Barigüi comemora 6 meses da sua expansão, que trouxe 75 novas operações e um centro médico com 25 clínicas. Um marco importante na evolução do shopping como espaço multifuncional. Para falar sobre esse balanço, as novidades e as perspectivas para o comércio nesse mês de maio, a gente recebe aqui no estúdio a superintendente do Parque Shopping Barigüi, a Jaqueline Vieira de Lemos. Jaque, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada. Vamos lá, falando sobre essa questão da expansão inicialmente, né? 6 meses já se passaram. Como passou rápido, né? Passou muito rápido. São 6 meses da gente vivendo uma vida nova e diferente no shopping, porque essa expansão representa um aumento significativo de área. Nós criamos um andar inteiro no shopping, é o 3º andar, e trouxemos uma arquitetura diferenciada, 75 novas lojas, muitas áreas de convivência, áreas de lazer, um fan park para as crianças, a Hot Zone gigantesca, que tem feito muito sucesso também, e o centro médico, que é uma grande novidade, né? Que agora o cliente ele tem ainda mais possibilidades de resolver sua vida. Essa iniciativa do centro médico é algo que já acontece na Multiplan, em outros shoppings, e sempre deu muito sucesso, sempre com muito sucesso. Então, nós trouxemos essa ideia para cá e tem funcionado tudo muito bem. Muito bacana. Qual o balanço que vocês fazem desses 6 meses? E o que eu pergunto, principalmente dessa nova área, né? Ela foi muito idealizada, já era o momento dessa expansão. Há quanto tempo vinha se planejando, de fato, essa expansão para o Parque Shopping Barigüi? Acredito eu que é um dos shoppings mais queridos da nossa cidade. Sim. Essa expansão, de fato, ela foi planejada no projeto original. Por isso que o Parque Shopping Barigüi, ele tem essa circulação tão resolvida, assim, fácil. O shopping não tem puxadinhos, né? E isso faz muita diferença na circulação dos clientes. Então, é uma expansão que já foi planejada desde o projeto original, claro que com várias adaptações, porque nós estamos falando de um projeto que tem mais de 20 anos, né? O Parque Shopping Barigüi está com 21 anos agora. E então, nós fizemos muitas adaptações, como o pé direito alto, com toda essa claridade, os materiais que foram usados, enfim, tudo isso foi modernizado, né? E também em função das mudanças do comportamento dos clientes. Mas a gente lançou esse projeto antes da pandemia. Foi a última festa grande que teve em Curitiba. Antes da pandemia, nós fizemos um evento lá no nosso Parque Cultural, mais de 1.000 pessoas, e lançamos a expansão. E aí o mundo fechou. E esse projeto ficou durante um tempo. Nós não sabíamos se ele iria para frente ou não, ninguém sabia o que ia acontecer. Depois da pandemia, nós aguardamos um tempo, as coisas realmente se organizarem, e voltamos com o projeto. E foram 2 anos de obra, uma obra muito complexa, né? Quem é cliente do Parque Shopping Barigüi sabe que não foi fácil fazer essa obra, você trocar a roda de um carro com o carro andando, né? Então foi difícil, mas ficou maravilhoso, né? Hoje essa obra está 100% finalizada, ainda há algum ajuste a ser feito, e há uma área imensa, não apenas do shopping, da construção do prédio, edifício shopping, mas a área no que diz respeito ao estacionamento, ou do outro lado aqui tem a questão do Parque Cultural, ou seja, também há espaço disponível para uma série de projetos que num futuro, caso seja possível até mesmo imaginar uma expansão ou a construção de um novo espaço, né? Sim. O shopping, ele tem que estar sempre atendendo às expectativas das pessoas, né, dos clientes. A gente está com o dedo no pulso para sentir o que é que o cliente quer. Então, por exemplo, quando nós trouxemos o festival, era um desejo que o cliente tinha, né? A gente sabia que ele queria chegar no shopping e resolver a vida dele, ter um supermercado legal, que ele pudesse encontrar tudo o que ele deseja. Então, trouxemos o festival. Nós sentimos agora a falta de um centro de eventos grande. Então, nós temos no projeto,
ali em cima do Fan Park, da área de Kids, nós vamos fazer um centro de eventos, isso já está no nosso projeto, inclusive aprovado. Então, também é algo que vai contribuir para você ter mais opções e trazer mais facilidades para os nossos clientes. Então, a gente está sempre de olho nisso. Tem muita coisa ainda que pode ser feita, mas evento é algo que faz parte do nosso DNA. Agora mesmo nós estamos com dois eventos muito bacanas no shopping. Um é dos dinossauros, que está maravilhoso, as crianças estão muito encantadas, e o outro é o Sensory, que está ali na Praça Central, que é um evento que envolve café, gin, vinho, chocolate, enfim, tem uma série de experiências para os adultos muito interessante. E o que a gente mais quer oferecer para os nossos clientes é isso, experiências. E essa questão de facilitar a vida, bom, eu frequento o shopping, faço academia ali, e justamente o fato de você ter um mercado à disposição, isso resolve, né? Exato. Porque você não precisa sair para ir até outro local, você simplesmente desce até o primeiro piso e já consegue comprar o que falta. Isso, essa sinergia entre as áreas, ela faz muita diferença. E nós percebemos isso claramente, que o cliente da academia, depois da academia ele desce para o mercado. E aí, depois ele já vai também, ele pode fazer uma consulta médica, ele pode fazer um exame, ou fazer uma aula de yoga, de pilates nas outras academias que tem. Enfim, fazer suas compras, ir no restaurante e viver o shopping, que é o que a gente quer. E agora ainda tem o Viva Barigui, que é o parque que fica na frente e que liga, né, o shopping até o Parque Barigui, nosso jardim, o Viva Barigui, um projeto que a gente queria muito desenvolver e que ficou maravilhoso. Então tem mais essa área de lazer e de convivência para os clientes e toda a região, né? Enfim, toda a região desfruta disso. Já que você comentou do Viva Barigui, essa é uma extensão, né? Digamos, até o Parque Barigui, há um caminho, um trajeto com ciclovia, iluminação, até o reforço por parte da segurança, segurança do shopping, que eu percebo que está sempre ali, passa, né, esse profissional para garantir a segurança de quem transita, ou seja, essa extensão é como se fosse um braço, né, do parque, para quem sai do shopping consiga chegar ao parque com segurança em um trajeto que oferece essa possibilidade, né? Isso, exatamente, era esse o nosso objetivo, oferecer essa segurança e essa experiência tanto para o cliente que quer apenas ter um momento de lazer, porque ali nós temos muitos condomínios, né? E as pessoas ali circulam muito de carro. Então, esse era um objetivo nosso com a prefeitura, também de ter, incentivar que as pessoas circulem naquela região a pé. É uma área tão bonita e que não era explorada, né? Aquela região ao redor do rio. E agora as pessoas podem usar essa área também para convivência. Você que está conversando conosco, aliás, você que está nos ouvindo, né, seja pela rádio ou pela internet, nós estamos conversando com a Jaqueline Vieira de Lemos, que é superintendente do Parque Shopping Barigui. Já que sobre essa questão do centro médico, também foi inaugurado ali em cima, há um espaço que foi idealizado para isso e também há uma facilidade imensa para que você muitas vezes não precise se deslocar até o outro canto da cidade, né, para fazer um exame, etc. Você tem isso também à disposição no shopping. Como é que está essa utilização? Cada vez maior? São várias clínicas, há laboratórios? Como é que está essa questão? Sim, é uma mudança de comportamento e toda mudança de comportamento ela requer um tempo para que as coisas de fato aconteçam, né? As pessoas estão começando a usufruir com mais frequência esse lugar, até porque percebem que é uma facilidade. Uma coisa que eu ouvi de um médico ali do centro médico é que o cliente, quando chega para uma consulta ali no shopping, ele chega com outro humor. Porque normalmente quando ele vai atravessar a cidade, daí ele não tem onde parar, aí ele chega atrasado, ele já está mal-humorado. Ali não, porque você pode marcar um almoço, você pode marcar um café com um amigo, sabendo que você tem uma consulta logo em seguida, que você vai fazer um exame, que você, enfim, precisa fazer uma reconsulta. Então isso tudo
faz com que a sua vida fique mais fácil, né? O objetivo do centro médico é exatamente facilitar a vida dos nossos clientes. E num momento que é mais relaxado, você não está ter que ir numa clínica do outro lado da cidade. Ali mesmo você pode, né? E temos clínicas para todas as especialidades. Nosso objetivo foi ter essa multidisciplina, né? De especialidades ali, onde o cliente pode escolher o que ele precisa fazer e encontrar os recursos para isso. Já que uma pergunta que eu tenho para você, dentro dos shoppings, né, que a Multiplan é responsável, o Parque Shopping Barigui é o preferido, é o queridinho, não? Colocar a Jaque em uma saia justa aqui, mas ela vai puxar a sardinha pro nosso lado, que eu imagino. Claro que eu vou dizer que né? Mas olha, assim, tanto é que o maior investimento da Multiplan em uma expansão foi realizado aqui, né? A Multiplan investiu quase 450 milhões nessa expansão, por ser uma expansão muito complexa, né? Todo o processo de demolição de toda a área que existia no terceiro piso, que eram nossas áreas de serviço, e depois toda a obra, uma obra que envolveu muita gente, foi contratada a Racional, que é uma construtora, né, reconhecida aqui no Brasil, e são 450 milhões, que é o valor que você constrói um shopping. Então, um investimento como esse, que foi o maior investimento privado no estado do Paraná no ano passado, demonstra o apreço que a Multiplan tem, tanto pelo shopping como por Curitiba, que é uma cidade que a Multiplan acredita muito, que recebeu, né, uma empresa carioca de braços abertos, né, quando o Parque Shopping Barigui se estabeleceu aqui em 2003. Então, acho que isso demonstra. E hoje nós somos já o terceiro shopping dentro da rede. Então, estamos atrás do Morumbi e do Barra, em tamanho e também em crescimento, né? Em vendas. Isso me dá muito orgulho. É isso, bacana. Parabéns, né? A história dos shoppings aqui na capital se confunde com essa história, nesse novo momento, também com a história do Parque Shopping Barigui. Já que você que é especialista do setor, Curitiba tem muito shopping e tem shopping para todos os públicos, digamos assim, porque tem shopping espalhado pela cidade inteira, né? Tem, mas eu acho que Curitiba e as capitais do Brasil também têm essa característica. O curitibano e o brasileiro, eu acredito, ele gosta muito de shopping. Shopping é algo que está no nosso DNA. Por quê? Porque facilita a nossa vida, faz com que a gente tenha mais momentos de lazer e de prazer com as famílias. Tanto é que, se você olhar essa coisa do e-commerce, que causou tantos problemas, principalmente fora do Brasil, no Brasil a gente teve uma realidade diferente, porque os shoppings no Brasil, eles não são apenas locais de compra, eles são muito mais do que isso. É cinema, é restaurante, é lazer, é um momento com a família. Então, por isso que, e além do que a segurança, né? Você está num lugar que é seguro, que é climatizado, que você estaciona o seu carro. Então, tudo isso faz com que o curitibano adore o shopping. Porque o curitibano está sempre de carro. Se ele pudesse entrar de carro dentro do shopping, ele entraria, né? Ele quer parar ali na porta e quer entrar ali, né? Então, o shopping facilita muito. Por isso que Curitiba tem tantos shoppings. Inclusive, confidenciando a você e aos nossos ouvintes, o novo piso, né? Porque foram construídos... pelo menos onde eu paro o carro quando vou ao shopping, acho que foram construídos 2 novos andares ali de estacionamento, né? Virou referência, pelo menos entre os condôminos do meu edifício, porque a gente fala assim, a gente quer ter uma garagem bonita, a exemplo de como é a do Parque Shopping Barigui. Opa. Aquela lisa, limpinha, que brilha, que reflete, que tem iluminação. É um espaço que você já se sente acolhido quando está chegando ao shopping. É diferente essa experiência, né? Mas esse é o nosso objetivo sempre. Nós falamos assim, que quando o cliente ele entra no shopping, antes eu dizia, quando ele passa pela cancela, agora nem cancela tem mais. Então, quando ele entra mesmo no shopping, tudo tem que funcionar. A garagem tem que estar impecável, a iluminação tem que estar impecável, a limpeza tem que estar impecável, as áreas o banheiro, enfim, tudo isso tem que funcionar muito bem. A gente tem isso como um princípio básico, né? E tanto que
mesmo construindo esse terceiro andar, nós fizemos um retrofit em todo o shopping, né? Nós reformamos todos os banheiros, nós mudamos o mobiliário do shopping inteiro, a praça da alimentação, porque ele é um ambiente único, é um organismo único. Então, esse prazer ele tem que estar em todos os lugares, mas realmente aqueles 2 pisos ali foram ótimos. Tanto é que a administração fica ali também e é bem prático para quem treina, né? Parar na porta. Já que te perguntando sobre a expectativa do Dia das Mães. Bom, tá chegando, né? Já estamos aí se encaminhando para o segundo final de semana do mês de maio. É uma das principais datas para o comércio. Há alguma questão de ampliação de horários? Ou isso não se faz necessário em função já dessa estrutura maior para poder receber bem os clientes? Não, a gente não precisou expandir os horários, não. A gente já tem um horário que acaba atendendo bem aos clientes, mas nós estamos preparados para essa data, que é a segunda maior data do varejo. Lá no Parque Shopping Barigui nós estamos com uma promoção excelente, que estamos sorteando 2 BMWs maravilhosas, BMWs top de linha, e também fizemos uma promoção com a L'Occitane de kits, mas os kits já acabaram. É mesmo? Nós distribuímos quase 10 mil kits da L'Occitane, mas eles já acabaram no domingo, então as vendas estão indo muito bem, e é uma data que todo mundo, né, quer presentear a sua mãe, então as vendas estão ótimas, e o público também, estamos com um público com crescimento. Desde que a gente inaugurou a expansão, a gente tem tido um crescimento de público muito grande, que era o nosso objetivo, não dividir, sim somar, né? Então a gente tem tido crescimento do tráfego do shopping, aí na ordem de 17% quase, mas esse mês, por exemplo, o mês passado a gente cresceu mais de 30% no tráfego, então que é o objetivo, trazer mais pessoas para o shopping o tempo todo, né? Via de regra, sábado ou domingo, qual dia tem mais pessoas no shopping? Sábado. Qual horário? De tarde? Próximo, depois do horário do almoço, né? Depois do horário do almoço, é engraçado que tem um horário ali que a coisa meio que dá uma segurada, que é próximo das 6 horas. Quem tá no shopping de dia tá indo embora, e quem vem pra noite ainda não chegou. Esse é um horário que dá uma acalmada. Mas normalmente no horário do almoço é muita gente, e até umas 3, 4 horas é outro pico. Curiosidades, né? Outras curiosidades. Quantas pessoas trabalham, estão envolvidas numa operação de um shopping? Desde funcionários terceirizados, administração? Então, se a gente olhar para o shopping, mais ou menos 400 pessoas, com as terceirizadas, né? São, dentro da administração, são os nossos orgânicos e mais as terceirizadas de limpeza, segurança, enfim, estacionamento, mais ou menos umas 400 pessoas. Mas se a gente olhar para o shopping e incluir nisso os lojistas, são mais de 4 mil. É muita gente, né? Eu acho engraçado quando você está passando perto do shopping ali, perto das 10 horas da manhã, que é o horário que muitos funcionários chegam, né? Descem do ônibus e tal. Nossa, parece um rebanho, é muita gente chegando, funcionários, é uma multidão. É uma multidão. E há uma questão de controle de segurança, sim, uma série de protocolos, né? Sim. Inclusive com as pessoas que são cadastradas, tem número e tudo mais. Isso é extremamente fundamental, né? É fundamental. E hoje em dia a gente usa muito também a biometria visual, né? Da face. Isso também nos facilita muito, a gente já cadastra e fica mais fácil para entrar. Mas o mais interessante é no período da noite. É um outro universo. O shopping também fica cheio à noite. Mas a parte de limpeza, são muitas pessoas trabalhando em manutenção, limpeza durante o período da noite. É uma outra cidade. Muito bacana. Deixa eu perguntar, curiosidade, já que passo por ali também, como é que essa questão do trânsito, né? Muitas vezes a própria obra ali da Major Heitor Guimarães, que está sendo organizada pela prefeitura, isso de alguma maneira impactou o movimento do shopping, ou os congestionamentos ficaram mais frequentes em outros horários que não os horários de pico, principalmente na saída do shopping ali, porque isso acabou gerando, né, uma situação desconfortável, porque muitos motoristas acabaram ficando presos em congestionamento durante um período considerável. É preciso ou é necessário buscar uma solução também para que a entrada ou acesso de Curitiba não seja apenas por aquele local, porque tá na cara do gol, né? A localização do shopping, ela
foi escolhida também por estar na cara do gol. Mas a mobilidade ali está um pouco estrangulada em função de ser a entrada da cidade e do desenvolvimento de toda aquela região, também muitas vezes ocasionado pela vinda do shopping, que acabou impulsionando esse desenvolvimento com vários empreendimentos, né? Esse é um estudo que a própria prefeitura tem feito para poder melhorar essa mobilidade. Eu acredito que eles estão criando uma outra via de desvio anterior, antes de chegar, para que as pessoas possam se movimentar sem ter que passar ali por aquela entrada do shopping. Mas é algo que a prefeitura que tem que estudar e nos ajudar a resolver. Mas a gente tem feito alguns projetos nesse sentido, porque isso acaba impactando também na mobilidade dentro do shopping. Porque muitas vezes, se o cliente não consegue sair porque a via está fechada, ele acaba ficando preso dentro do shopping. Uhum. Né? E daí ele fica bravo com a gente. Não, sem dúvida. E ainda, quando começou essa obra, nossa, foi muito difícil. Foi muito difícil e causou muita irritação em todo mundo, né? Mas, assim, a cidade, ela precisa criar outros caminhos, né? E Curitiba ainda nós somos privilegiados. É uma cidade que ela tem um pensamento focado em mobilidade. Eu acho que depois a coisa vai ficar muito melhor. A gente está conversando com a Jaqueline Vieira de Lemos, superintendente do Parque Shopping Barigui. Já falamos aí sobre mais de 20 anos de história do Parque Shopping, e olhando para o futuro, os próximos 20 anos, né? O que a gente pode imaginar, por onde crescer, o que oferecer de experiência para esses clientes que há mais de 2 décadas vivem a realidade do shopping, mas imaginando um futuro. Algo que você gostaria de compartilhar para a gente? Olha, quando nós estávamos planejando essa expansão, nós falávamos muito disso. A gente tem que olhar para a expansão pensando nos próximos 20 anos. Talvez não 20, porque nós já tivemos uma expansão há mais ou menos 10 anos atrás, né? Que foi a segunda expansão, que é aquele corredor lateral, né? Aquela foi a segunda expansão, onde nós já trouxemos, na época, se não me engano, 85 lojas e agora mais 75 lojas. Esse momento acontece de acordo com o que o cliente quer. O nosso olhar está sempre focado no nosso cliente. O momento que ele sentir que o shopping não está atendendo ao tamanho do nosso público ou às expectativas de crescimento, nós vamos agir. A gente tem área para isso, né? Nós temos ali a própria área do Parque Cultural, nós temos condições de desenvolver o que for, atender aí as nossas expectativas. O importante é a gente estar olhando. Agora, por exemplo, uma grande novidade é que a Zara vai triplicar de tamanho. É mesmo? Então, por quê? Porque a nossa Zara era pequena. A Zara era pequena, o nosso cliente já não estava nem se sentindo mais tão confortável assim por causa do tamanho, né? Então, a gente trabalhou nesse sentido de ter uma Zara que atendesse às expectativas. E esse é o nosso trabalho. Sempre estar olhando e corrigindo, impulsionando aquilo que a gente acredita que vai fazer diferença. E dessa mudança da Zara, permanece no L1, vai mudar de localização, continua ali? No mesmo local. A gente só deslocou a Livrarias Curitiba, que agora está linda, maravilhosa, passou por uma reforma também, mudou de lugar e a gente conseguiu ampliar. Então, esse jogo de xadrez, ele é muito legal de fazer. Ele dá trabalho, às vezes demora mais tempo, mas a gente tem que acreditar e entender qual é a necessidade real e trabalhar para resolver. Muito bacana, né? Já que, para finalizar, alguma mensagem ou palavra final que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes com relação a essa experiência ou Parque Shopping Barigui sempre de portas abertas? Ele sempre está de portas abertas e, assim, o que a gente quer sempre é oferecer uma experiência extraordinária. O meu convite fica para que todo mundo conheça a expansão, caso não tenha conhecido ainda, e que venha ao shopping desfrutar aí dessas novas áreas de convivência que nós criamos, né?
O Fan Park é uma delícia para as crianças pequenas, nós olhamos para as crianças pequenas quando desenvolvemos esse parquinho, e é gratuito. O próprio Dinossauros, que a gente está com uma exposição fantástica dos dinossauros, todo mundo fica muito encantado. O Sensory também, em breve estaremos aí de volta com a nossa pista de patinação. O ano passado a gente não pôde fazer a pista por causa da expansão, esse ano ela está de volta. O Parque Shopping Barigui continua incrível para quem já é nosso cliente, e quem ainda não é, que venha conhecer, porque tenho certeza que vai se apaixonar. Que bacana. Com relação à Zara, já há uma data para inauguração ou para essa ampliação? Ela deve inaugurar totalmente ampliada próximo de outubro, mas ela está sendo ampliada em etapas, entendeu? Então, o cliente já em breve já vai ver uma Zara nova e abrindo aos poucos, né? Ampliando aos poucos. Que bacana. Eu conversei com Jaqueline Vieira de Lemos, superintendente do Parque Shopping Barigui, batendo um papo conosco aqui no Pan News Curitiba. Jaque, obrigado, conversa agradável. Estamos sempre de portas abertas, a exemplo do Parque Shopping Barigui, para também poder compartilhar as boas novas. Eu que agradeço por essa oportunidade, obrigada por me receber, e estamos lá esperando vocês. É isso, maravilha, a gente agradece. 10h38.